Acredite quem quiser, é fato. Os primeiros missionários brasileiros eram maçons, e fundaram as principais denominações que conhecemos hoje: Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Quadrangular e outras. A marca da maçonaria ficou impregnada na arquitetura dos templos, e até na teologia sem que ninguém se desse conta. Mas aí você pode dizer, e daí, o que tem de mais nisso? Se tem algo de mais ou não, o ponto da questão não é este. O fato é que a igreja protestante rompeu com a maçonaria quando entendeu que ela era incompatível com a fé cristã, já que a maçonaria é ocultismo, é uma seita secreta iniciática, com cerimônias fúnebres e macabras. Entre elas, existe uma, no qual o iniciado deita no caixão, e encena uma ressurreição, mas para sua nova vida como maçom, baseado no ritual de Hiram Abiff. Mas se a igreja evangélica tinha rompido com isso, nestes últimos dias, está acontecendo um retorno explícito dos evangélicos à maçonaria, e isto não aconteceu agora. Muitos pastores têm se declarado maçons há muitos anos, e em alguns ministérios muitos pastores escondem sua filiação, para não perder seus membros. Igrejas como Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus e Quadrangular são as que mais têm adeptos da maçonaria. Mas como muitos pastores escondem sua filiação, para que suas obras das trevas não sejam condenadas pela luz, Deus nos revela. Existe uma maneira de descobrir quais pastores estão envolvidos com ela, já que eles usam símbolos e passes mágicos nas suas aparições. A famosa mão, chamada mão dos mistérios, é um tipo de conhecimento ocultista revelado apenas para os iniciados maçons, um conhecimento que vazou para os leigos. Ela nos dá a pista dos evangélicos envolvidos na maçonaria. Ela é a chave para portais do mundo oculto, e os pastores iniciados conhecem e usam, principalmente aqueles que lidam com as grandes massas. O livro Simbologia Secreta das Mãos revela que para os ocultistas a mão contém o pentagrama, e com ela eles abrem portais e liberam energias mágicas. Lembrando que o significado completo destes gestos não são compreendidos em sua totalidade pelos leigos, a maçonaria só revela aos iniciados. O ator Tom Hanks, que interpretou Walt Disney, que era um maçom Demolay, usou o mais conhecido passe mágico de Baphomet no filme. Muitos artistas gospel também são adeptos da maçonaria, e usam passes nas suas performances. Você sabia que a brincadeira do jogo da velha é uma invocação satânica? O símbolo chamado hashtag passou a ser muito usado no mundo todo e nas redes sociais, e nunca ninguém questionou isso, mas este símbolo está na tabela de símbolos da maçonaria, veja. O símbolo chamado Jogo da Velha trata-se de um gráfico de invocação satânica. Neste gráfico e na brincadeira, o X simboliza a morte e o 0 o ciclo eterno da vida, o Ouroboros, a serpente que se aniquila engolindo a sua cauda. Além de que a letra X são os ossos da clavícula de Salomão, que é um dos principais símbolos do emblema Filhos da Luz. A clavícula são aqueles dois ossos perto do ombro, que são usados na ilustração maçônica de forma cruzada, em forma de X, junto à caveira para simbolizar as artes mágicas da necromancia. O uso da letra X nasceu com a maçonaria. O X simboliza pactos de morte. Encontramos entre os emblemas da maçonaria os ossos cruzados da clavícula de Salomão. Veja bem, não estou dizendo que a letra X é do diabo. Estou dizendo que as pessoas inspiradas no diabo se usam das letras como símbolos mágicos nas suas produções, para fazer invocações a ele. O uso do X vem desde o Egito, pois era a posição dos faraós do Egito, que é considerado a cultura do reino da morte. A doutrina maçônica tem forte relação com o Egito, por isso usam a pirâmide, que é um túmulo, morada do faraó após a morte. No seriado do Chaves, a bruxa do 71 invoca Satanás, nome dado ao seu gato ou cachorro. No México o nome deste seriado é Chaves do 8, o símbolo da serpente Ouroboros e de Saturno, chamado de símbolo da eternidade. E na capa de divulgação de Chaves, o Jogo da Velha aparece acima da cabeça da bruxa do 71. Na Globo os produtores de Xuxa também usavam o poder da letra X maçônica e a pirâmide maçônica, para invocar as energias do caos, para que a programação fizesse sucesso. Além de que o desenho do He-Man, na época, fazia as crianças invocar os poderes da caveira. Os poderes de Grayskull, caveira cinzenta, pois Adão era um filho da luz da maçonaria. Adão é um tipo de misticismo para Adão, que fez pacto com a antiga serpente e perdeu a sua cobertura de luz no Éden.
Vamos conhecer as principais informações comentadas no livro Moral e Dogma de Albert Pike. O objetivo de se falar sobre o conteúdo deste livro é desvendar o que de fato a maçonaria prega, e que passa desapercebido por grande parte dos religiosos, que cada vez mais têm se filiado a ela. Albert Pike nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América, em 29 de dezembro de 1809. Foi uma personalidade bastante lembrada pelos seus dons e habilidades, professor, poeta, escritor, advogado e escritor da maçonaria. Era também general brigadeiro da Confederação. Em 1898, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a construção de um monumento em sua honra, que foi terminado e inaugurado em outubro de 1901, na Praça do Judiciário, em Washington, D.C., monumento em sua honra e pelos seus feitos. No livro Moral e Dogma, Albert Pike fala sobre o esoterismo dos símbolos maçônicos, e sobre várias práticas maçônicas. Eles são símbolos explicados com uma linguagem que contém uma certa beleza filosófica em sua narração. Mas não devemos nos enganar com isso, pois precisamos conhecer a essência do que prega a maçonaria, e que entra em confronto com a nossa fé, e com a revelação dada por Jesus Cristo. Revelação essa que é totalmente contrária às práticas da maçonaria. Sobre a loja maçônica Albert Pike ele diz o seguinte: toda loja é um templo, em seu todo, e em seus detalhes, ela é simbólica. O próprio universo forneceu à humanidade o modelo dos primeiros templos, dedicados à divindade. O arranjo do Templo de Salomão, os ornamentos simbólicos que eram suas decorações principais, e o vestuário do Supremo Sacerdote, tudo fazia referência à ordem do universo, como são conhecidas. O templo continha muitos emblemas das estações, o Sol, a Lua, os planetas, as constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor, o zodíaco, os elementos e outras peças do mundo. Percebam que Albert Pike relata que os maçons usam como modelo de configuração da loja maçônica todos aqueles emblemas e símbolos que começaram a ser usados no Templo de Salomão, quando as abominações e apostasias começaram. O próprio Salomão se desviou e permitiu que no templo entrasse abominações terríveis. O templo era apenas uma sombra dos bens futuros. Todo este sistema já foi destruído com a vinda do Salvador, inaugurando o homem como templo e casa do Senhor. O véu se rasgou e toda esta alegoria chegou ao fim. Quem acompanhou os vídeos anteriores desta série, vai entender este outro detalhe, que Albert Pike cita sobre a loja maçônica, em Moral e Dogma. Ele diz: o mestre dessa loja, a do universo, é Hermes, de quem Crurum é o representante, e é uma das luzes da loja. Percebam que a essência da maçonaria tem como base o deus Hermes, que é o mestre das ciências ocultas. Ele é quem inspirou os ritos iniciáticos, pois sabemos que a maçonaria segue aquela escalada de 33 graus, fazendo referência à coluna vertebral e suas 33 vértebras. Kundalini, a serpente, sobe até o topo e no alto da cabeça, e jorra seu fogo iluminador, presente na figura de Baphomet, e também nas testas das imagens dos faraós, que eram governadores do estado egípcio. Para a maçonaria, os governantes, os reis, os presidentes são aqueles que controlam a grande massa, o povo. Albert Pike diz o seguinte: a pedra bruta é o povo, como uma massa, rude e desorganizada. A pedra perfeita, ou pedra cúbica, é o Estado. Os soberanos recebem seus poderes por consentimento, regendo a Constituição e as leis, representando a vontade do povo. No Egito, em quem a maçonaria se inspirou, os faraós eram chamados hierofantes. Hierofante é o termo usado para designar os sacerdotes da alta hierarquia dos mistérios da Grécia e do Egito. É o sacerdote supremo, que pode ser chamado também de sumo sacerdote. As forças políticas e os governos, segundo a maçonaria, deve ser um intermediário entre o Deus e o povo, com liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso fica claro, porque grande parte dos políticos do mundo tem associação com a maçonaria. Os estados estão mergulhados nela. Brasília e a Casa Branca seguem estatutos maçônicos. Os Estados Unidos estão há séculos em um casamento espiritual com a maçonaria. Os Estados Unidos, que é interpretado como um país evangélico, se dobrou totalmente à maçonaria, e estes símbolos aparecem em toda a parte da sua cultura, como prova irrefutável disso. A congregação dos maçons é definida assim por Albert Pike. Define-se uma loja como uma reunião de maçons, devidamente congregados, tendo a escritura sagrada,
o esquadro e o compasso, e uma carta patente, ou certificado de constituição, autorizando-os a trabalhar. A sala, ou lugar onde se reúnem, e que representa alguma parte do templo do rei Salomão, também é chamada de loja. Muitos cristãos mal informados se iludem com a Bíblia Sagrada estar dentro da loja maçônica, porém Albert Pike afirma que ela, como muitos outros livros sagrados de outras religiões, são parte da mobília da loja. Isso varia de loja para loja. A Bíblia Sagrada, o esquadro e o compasso são tecnicamente chamados de mobília da loja. A Bíblia é parte indispensável de uma loja maçônica cristã, o Pentateuco hebraico em uma loja maçônica hebraica e o Alcorão em uma loja muçulmana. Então, sempre um desses livros, mais o esquadro e o compasso, são as grandes luzes pelas quais um maçom deve andar e trabalhar. Os dois pilares, ou colunas, têm um alto significado para maçons. São chamados de Jaquim e Boaz. Eles representam poder, força e virilidade, além de potência sexual, símbolos que fazem conexão com os deuses da fertilidade. Por isso também o uso do obelisco, símbolo de adoração ao sol e representação da virilidade masculina. Baphomet, Hermes, possui as duas serpentes aladas em volta do mastro, símbolo da alquimia sexual, e destas potências sexuais, apresentada também na veneração dos astros, do sol e da lua, das forças antagônicas, positivo e negativo, branco e preto do piso maçom, do deus e da deusa. A maçonaria deixa claro através de moral e dogma que ela venera todas as simbologias pagãs da antiguidade. Vejamos esta descrição. Sobre isso Albert Pike diz: a lua era o símbolo da capacidade passiva da natureza de procriar, a fêmea, da qual o poder e energia geradora de vida era o macho. Era o símbolo de Ísis, Astarte, e Ártemis, ou Diana. Os mestres da vida eram a divindade superior, acima de ambos, e manifestos através de ambos. Zeus, o filho de Saturno, torna-se rei dos deuses. Horus, filho de Osíris e Ísis, torna-se o mestre da vida. Dionísio o Baco, tal como Mitra, torna-se o autor da luz, da vida e da verdade. Os mestres da luz e da vida, o sol e a lua, são simbolizados em todas as lojas maçônicas pelos mestres e pelos vigilantes. Torna-se dever do mestre prover luz para os irmãos, por si próprio, e através dos vigilantes, que são seus ministros. Então, através destes relatos de Albert Pike fica claro que a maçonaria é incompatível com a fé cristã. Ela se curva à adoração de muitas divindades e dos astros. Deixe seu comentário e considerações sobre este assunto. Shalom.